Saúde os queridos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Depois de um cântico desse, se você estiver triste, levante a sua cabeça que esse Deus é o Deus que move os nossos corações e nos faz sorrir, feliz. Como não ficar feliz? Como não ficar feliz? Um Deus grandioso e maravilhoso entoado nesse grupo, que Deus nos fez maravilhoso com essa voz que quase que está para chegar no céu. Abramos lá Colossenses 3. E o Josué já tinha chegado, né, Josué? Já estava lá. Pastor Nelson também. Aleluia. Eu não. Tem muito trabalho a fazer. E meu neto está agarrado. Tem que pregar a palavra para muita gente que vai ser salva ainda. Essa noite aqui, o pregador, com certeza absoluta, Deus vai usá-lo poderosamente para abençoar e salvar a gente nessa noite. Colossenses 3, 23. Os irmãos acompanham a leitura. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Simples assim. Tudo que você fizer, faça para Deus. Na igreja, tudo é para Deus. Na vida secular, tudo é para Deus. Portanto, trabalhe. Seja feliz, porque você está fazendo algo para Deus. É Ele quem merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Você está aqui porque Deus te trouxe. Usufrua desse momento maravilhoso que Deus nos dá para devolvermos para Ele. É assim que Ele quer.
E é assim que a gente faz de coração. Noite feliz, né, João? Ei, João. Maravilha. Noite feliz, Genésio. Amém. É nóis, Genésio. Vamos orar? Falar com o nosso Deus? Vamos curvar nossa fronte e conversar com Ele. Querido Deus poderoso, Deus sobrenatural, o eterno, nós nos chegamos a Ti, Senhor, pedindo primeiramente que Tu continue a nos abençoar, Senhor, derramar a Tua graça, do Teu amor, e colocar em nossos corações sempre, Senhor, a gratidão de termos a Ti como Senhor de nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a caminharmos na Tua direção, cada dia, Senhor, cada instante. Que não haja, Senhor Deus e Pai, desânimo. Absolutamente não haja desânimo em nenhum dos corações que aqui estão nessa noite, Senhor. Se houver alguém, Senhor, desanimado, anima-o, Senhor Deus e Pai. Derrama, Senhor Deus e Pai, o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós nesta noite, Senhor. Que vivamos intensamente este culto que é a Ti, Senhor. Dá, Senhor Deus e Pai, que nós o adoremos de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, Senhor Deus e Pai, como diz a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos como igreja a sermos vistos como verdadeiros filhos Teus, Senhor Deus e Pai. Filhos que buscam ser radicalmente a favor de tudo aquilo que Te agrada somente, Senhor. Ajuda-nos a caminhar assim, Senhor, para que a cada dia mais, nós como igreja, sejamos mais e mais diferentes deste mundo, Senhor, mas de maneira tal que o mundo seja tocado pela nossa vida, pelo nosso viver, pela maneira de fazermos todas as coisas aqui, Senhor, porque quando fazemos para Ti, fazemos o melhor, Senhor, e Tu és visto dessa maneira, Senhor. Ajuda-nos como igreja a proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor Deus e Pai, de forma íntegra, Senhor Deus e Pai, que o nosso coração seja realmente repleto da Tua presença, Senhor, e que ninguém possa duvidar quem é o Senhor da nossa vida, a quem servimos, a quem desejamos fazer o que há de melhor, Senhor Deus e Pai, se é o que há de melhor em nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus e Pai, a caminharmos desta forma aqui, Senhor, que o adoremos sempre, que honremos o Teu nome, que glorifiquemos o Teu nome em todas as coisas que fizermos, Senhor Deus e Pai, e que este culto, Senhor Deus e Pai, seja recebido por Ti, para honra, glória Tua, para todos sempre, Senhor. Nós oramos, reconhecendo que o Teu Filho, Jesus Cristo, morreu por cada um de nós aqui, Senhor. E é no nome dEle que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, temos agora a oportunidade de entregar nossos dízimos e ofertas, nos colocando à frente aqui, enquanto entoamos o hino de número 88, nos colocando em pé. Será
Façamos uma oração de gratidão. Senhor Deus, nós estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor é o nosso sustentador. E aqui oferecemos a Ti os dízimos e as ofertas que são fruto do nosso trabalho. Porque reconhecemos, como cantamos agora, que o Teu amor foi quem nos elegeu desde o princípio e vai nos sustentar até a vida eterna. E nesta vida nós devemos a Ti todos os tributos, inclusive aqueles que são frutos de nossas mãos. E é por isso que nós agora entregamos a Ti. Consagramos isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se... Sempre o povo de Deus tem motivos para vir em culto, adorar, bendizer e exaltar ao Senhor. E na história da nossa igreja, hoje, de tantos motivos que nos reúnem para agradecer e bendizer a santidade e o poder do nosso Deus, um dos primeiros motivos, e que devemos fazê-lo em culto público, por causa da voz da Assembleia que se reuniu de maneira extraordinária nessa manhã, é a alegria de podermos dar um título honroso de diácono emérito ao nosso irmão Genésio Alves de Oliveira. Eu peço que ele venha aqui à frente, e ele venha acompanhado da sua esposa Neiva, por favor. Artigo 57 da nossa Constituição diz que aqueles oficiais que alcançaram mais de 25 anos, a partir de 25 anos de oficialato, eles, pelo voto da Assembleia, devem receber esse título de honra, no caso do Genésio, de diácono emérito. E é em Assembleia Extraordinária que isso é feito. E a nossa igreja disse sim a isso, para a glória do Senhor e manifestação da nossa alegria. Mas quando eu chamei sua esposa, porque ela sabe muito bem como ela te deu apoio nesses 25 anos só no seu oficialato. Não há tempo de falar do seu casamento aqui, mas Jesus é muito misericordioso, não é, Jana? Mas é uma alegria que nós devemos diante do Senhor ter. Querido, não há liturgia em nossa Constituição para esse momento, apenas uma homenagem, apenas agradecemos a Deus. Mas eu creio que seria muito salutar eu lhe fazer uma pergunta e uma para a sua esposa, e logo depois indicar a você o texto que deve continuar regendo o seu serviço. Esse título não aposenta o nosso irmão Genésio, esse título não faz com que ele não possa mais ser reeleito quando o atual mandato dele terminar. É um título de honra, é um título especial para um trabalho perseverante, e rogamos que se multiplique. Por isso, querido irmão, antes de eu ler o texto sagrado que se encontra em 1 Coríntios 15, 58, eu quero lhe fazer uma pergunta. Em nome do Senhor Jesus, a ação do Pai e do Espírito Santo que habita em você, você tem a disposição de continuar servindo a esse Deus bendito por tanto tempo que Ele lhe conceder vigor, quer seja no diaconato e principalmente na vida cristã como um todo? A sua disposição continua para dar glória a Deus através do seu serviço? Sim. Minha irmã Neiva, casada há tanto tempo com Genésio que eu nem sei quando, mas é muito tempo, 30 e lá vai algumas coisas. Querida, você tem lhe acompanhado de perto no seu ofício como servo do Senhor.
a querida continua a se dispor, ele continuando a ser chamado pelo Senhor para servi-lo no diaconato, no serviço cristão normal que todo crente é chamado, como esposa, auxiliadora idônea. A irmã continua a se dispor a apoiá-lo e sempre estar com ele e auxiliá-lo. Sim. Então, esse texto, rogo que Deus crave mais uma vez em seus corações e principalmente no seu, meu irmão Genésio. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor, meu irmão Genésio, no Senhor, minha irmã Neiva, apoiando o trabalho do Genésio, no Senhor o vosso trabalho não tem sido em vão, e rogamos que continue assim. Isso aqui é uma questão do ser humano. O ser humano aprendeu, o ser humano crente aprendeu na Bíblia: quem honra, honra. E essa placa queremos que você abra, que você possa verificar. A data da Assembleia, você sabe, né? Era 1º de março, mas o povo estava preguiçoso em vir de manhã. Aí eles vieram nessa manhã e está aí esta placa apenas homenageando, querido, o teu serviço para a glória do Senhor. Receba essa lembrança singela da nossa igreja e vamos orar pela vida do nosso irmão Genésio. Mais uma vez, fiquemos em pé. Senhor, é maravilhoso vermos a perseverança que o Senhor dá aos teus servos, não porque nos tornamos perfeitos nesta vida, mas o Senhor tem nos dado paciência, tem chamado para obedecermos constantemente, e o Senhor tem feito isso com o nosso irmão Genésio. Com certeza, no meio de tantas vitórias, bênçãos, mas também no meio de lutas também, no meio de tantos sucessos e muitas vezes experimentando fracassos, porque tudo isso compõe a vida que o Senhor nos deu. Mas o Senhor tem presenteado a ele, juntamente com sua esposa Neiva, essa bênção dele ter sido separado por ti, com a dotação que o Senhor lhe deu, de ser um diácono, de servir o teu povo, de ser um ministro da misericórdia, compondo com os demais diáconos este grande grupo da nossa igreja, que tem se esmerado o máximo que podem para te glorificar. Te agradecemos pela vida do nosso irmão Genésio, pela vida e o apoio da Neiva ao ministério, ao trabalho do Genésio, e que ele continue assim como tua palavra nos relembrou, e que o teu povo continue a apoiá-lo, a ver nele este líder, a respeitá-lo e auxiliá-lo quando o peso do encargo mais uma vez vier. Apesar da sua experiência de 25 anos, o teu servo depende totalmente de ti, e nós queremos fazer parte da tua boa mão auxiliando-o, para que ele continue firmando os seus passos só na tua palavra e obedecendo a ti nesse ofício, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja se assente. Genésio, Deus te abençoe. Meu amigo particular, igual uma noite sem luar. Pode se assentar. Quero convidar os nossos irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós leremos os versículos 1 ao 12 de forma responsiva, e após acharem, localizarem o texto, vamos nos colocar em pé para fazermos esta leitura. Assim ficou mais fácil saber se vocês acharam ou não. Lucas 10 assim diz: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ele. Lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo do reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos vigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém. Sentados, senhores. Façamos então mais uma oração. Pai de amor, estamos diante da Tua presença e nos sentimos privilegiados com aquilo tudo que vamos fazer a partir não somente do momento em que iniciamos este culto, mas com gravidade agora se reveste, Pai, este momento, onde o Senhor nos dá o privilégio de ordenar mais um ministro para a Tua igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja que o Senhor mesmo tem
sustentado e fortalecido pelo país todo. Nós estamos, pois, gratos. Nós não somos dignos, muito menos merecedores, mas queremos ser responsáveis por tudo aquilo que estamos fazendo. Ilumina, pois, os nossos passos e também do futuro reverendo, que será recebido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós te louvamos, nós agradecemos, suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu faço saber em nome do presbitério que todos os passos para a ordenação do ministro foram dados. Todas as avaliações foram feitas. Algumas severas, foram severas. O presbitério não lida com facilidade. Ele sempre trabalha e administra muito bem essa questão de seus candidatos. E o João sabe isso. Então, quero dizer que ele cumpriu com empenho, todas as suas obrigações, tudo aquilo que precisava ser feito, ele alcançou o êxito e fez. E é por isso que agora nós passaremos a esta ordenação. Eu quero ler algumas instruções que o nosso manual de culto apresenta, para que a igreja também esteja ciente da importância que é o ofício do ministro e também como é importante a ordenação deste ministro por parte do presbitério, com esta comissão que foi designada para este fim. Diz assim o nosso texto: o Senhor Jesus, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam dom de línguas, o de curar e de fazer milagres, foram oficiais extraordinários, empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus, para reunir seu povo dentre as nações, conduzindo a família da fé. Esses oficiais e esses dons miraculosos cessaram há muito tempo. Hoje o Senhor Jesus Cristo conserva em sua igreja os ministros da palavra, ou presbíteros docentes, comissionados para pregar o Evangelho, administrar os sacramentos e governar. Os presbíteros regentes, encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação das ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra, é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura são dados diversos títulos àqueles que o exercem, os quais exprimem diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. É pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ministro, porque ele cumpre ser grave e prudente, um exemplo para a igreja, e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja, porque é mensageiro de Deus. Embaixador, porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar-lhes que por meio de Cristo se reconciliem com Deus. É chamado também evangelista, porque anuncia as boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Também chamado pregador, porque está constituído para proclamar o Evangelho. É doutor, porque expõe a palavra, e com sã doutrina admoesta e convence os contradizentes. E dispenseiro dos mistérios de Deus, porque distribui a múltipla graça de Deus e as ordenanças instituídas por Cristo. Esses títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Achamos-nos aqui reunidos então para ordenar mais um ministro da palavra. Deus mesmo é quem os chama. É Deus quem os faz verdadeiros ministros da igreja e lhes concede os necessários dotes para o desempenho de seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro, ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa agora devidamente chamada para desempenhar um ofício na igreja de Deus. Admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Então acha-se presente para ser ordenado ministro do Evangelho, o senhor João Dernilson, que terá a bondade agora de se apresentar. Pode vir aqui à frente, por favor. Então eu passo a fazer algumas perguntas que são perguntas constitucionais,
das quais eu espero que você responda com convicção. Bem, você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim, recebo. Você aprova e sustenta o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Prometo. Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho e de seu Filho, declara isto? Declaro sim. Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por este motivo, promete? Prometo. Você promete ainda que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará, pela graça de Deus, para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversação, andar com exemplar piedade diante do rebanho, sobre o qual Deus o constituiu bispo, você promete? Sim, prometo. E por último, você aceita e empreende agora a obra do Evangelho, e promete que, com o auxílio de Deus, será fiel no desempenho de todos os deveres inerentes a esta vocação de ministro de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, com o auxílio de Deus. Muito bem. Então agora, o João Dernilson vai ler diante da igreja, na verdade diante de todos, é claro, diante do Senhor em primeiro lugar, e diante do presbitério, um termo de compromisso. Nosso presbitério está elaborando um termo de compromisso para todos os nossos ordenados. Eu gostaria que você então lesse diante da igreja. Eu, João Dernilson Alves Santos, ordenado ao sagrado ministério pelo Presbitério Alto Tietê, nesta data de 8 de fevereiro de 2015, na Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, a Rua Portugal Freixo, 363, Centro, Suzano, São Paulo. Após atender todos os requisitos constitucionais e passar pelos exames práticos e de conhecimento, fui achado, aprovado e por comissão devidamente nomeada, me submeto à praxis constitucional e litúrgica dos procedimentos para a ordenação, tendo respondido afirmativamente todas as perguntas e assumir compromisso público diante de Deus e dos irmãos da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano e também da Comissão de Ordenação do Prade. Assumo os seguintes compromissos: velar pelo dom de Deus quanto à minha vocação e chamado, pregar a Escritura com fidelidade e zelo, subscrever os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil em sua totalidade, buscar viver de conformidade com o que preceitua a Escritura acerca do ministério pastoral, honrar a Deus, vivendo em obediência aos seus preceitos e obedecendo aos concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. São Paulo, 8 de fevereiro de 2015. Reverendo João Dernilson Alves Santos. Boa noite, irmãos. Neste momento, convido todos os oficiais da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, até mesmo os que estão em disponibilidade, estejam à frente para que possamos orar, impondo as mãos sobre o nosso irmão, e assim surge o reverendo João Dernilson. Convidamos a igreja a estar em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grande e poderoso Deus, Deus que conhece todas as coisas, e Deus também que nos chamou para o ministério. E neste momento, ó Pai, queremos te pedir que esteja, Senhor, com o nosso irmão, que esteja abençoando em seu ministério,
que tudo em que ele colocar as suas mãos, ele possa realmente ser abençoado. Então, nesse momento, ó Pai, tão glorioso, que o teu nome seja honrado, glorificado em sua vida. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja sustentando a ele e a sua família. E também, Senhor, esteja com o rebanho que ele estará pastoreando. Neste momento, ó Pai, diante de Ti, nós também nos comprometemos a orar por ele e estar sempre orientando-o e também aconselhando-o, para que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado. Dê força, Senhor, dê tranquilidade no ministério que está a seguir. No nome maravilhoso de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Meu irmão, fique de pé. Receba a destra da companhia desse ministério, Reverendo João Denilson. Demorou, né? Mas Deus abençoe. Amém. Eu peço que os queridos que estão aqui, oficiais, o cumprimentem por gentileza. A igreja pode se assentar.
Meu irmão, como relator da comissão, junto com a comissão que compõe, sendo nomeado pelo presbitério, nesse momento eu proclamo e entrego às suas mãos este certificado de ordenação e proclamo, de acordo com a liturgia, de acordo com a instrução constitucional e de acordo com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você agora é reverendo João Dernilson Alves Santos. E faz um favor para mim. Faz aquele voto que eu te ensinei. O voto que eu fiz há 15 anos atrás, no dia 15 de janeiro de 2000. Nunca esquecer que um dia você foi um seminarista. E todos aqueles que vierem na tua mão para auxiliar, tutelar, façam o máximo das suas forças, porque eles precisam de guias, porque eles estarão num futuro próximo onde você está agora. Não esqueça que um dia você foi seminarista. Deus te abençoe, querido irmão. Reverendo, prega a palavra. Deus te abençoe. Por favor, se assente ao lado da sua esposa. Aliás, eu esqueci um detalhe. Fica de pé um pouquinho. Cristiane, fique em pé. Nós todos, membros de uma igreja como a nossa, uma grande igreja, uma séria igreja como a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós sempre lembramos do nome do reverendo. Reverendo João Dernilson, o pastor, e a esposa do pastor está presente. Muitas vezes acontece isso. Com certeza não é culpa da igreja, mas é por conta da gravidade e seriedade do chamado que o seu marido recebeu e continuará a demonstrar. Mas minha irmã, você será mais da metade do ministério dele, porque enquanto ele vai pastorear muitas vidas, você tem um chamado: pastorear o coração dele. Quando ele chegar meio calado em casa, de exaustão no trabalho, de reuniões conciliares, do conselho da sua igreja, e descansar um pouco e não querer nada falar, some ao silêncio dele com oração. Quando ele estiver animado com um projeto evangelístico, ou quem sabe novas pessoas que ele estiver discipulando, então se alegre com ele. Diga para ele: eu valorizo o que Deus tem feito com você. E ele dará ouvidos a você e será feliz. E você não vai ser a mulher sem nome, vai ser a esposa do pastor João Dernilson, a nossa irmã Cristiane. Que Deus te abençoe e fortaleça ao lado desse homem de Deus. Podem se assentar. A praxe constitucional nos ordena que agora, nesse momento, uma palavra de encorajamento seja dada ao novo ministro, e nós queremos convidar o reverendo André Escordamaglio para fazer esse momento, a parênese ao novo ministro. Irmãos, boa noite. É uma grande alegria, um grande prazer estar aqui nesse momento para trazer uma palavra de encorajamento ao novo reverendo João Dernilson. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus capítulo 28 e acompanhassem comigo o texto que eu vou ler. Peço que o reverendo João e a Cristiane fiquem em pé. Eu farei a leitura desse texto, os irmãos acompanham. Jesus, aproximando-se, lhes falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, agora 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Reverendo João, poderia utilizar palavras amistosas e amigáveis da nossa amizade, de tudo aquilo que passamos pelo seminário, tudo aquilo que passamos pelo presbitério, mas nada é mais encorajador do que a palavra de Deus. Nada será na sua vida e na vida da Cristiane mais encorajador do que a palavra de Deus. Por isso, então, eu decidi escolher esse texto, porque eu não vejo maior encorajamento para o ministério pastoral
do que a autoridade de Cristo sobre todas as coisas e a sua companhia até a consumação do século. Veja que o versículo 19 e parte do 20 é o trabalho pastoral. Pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho, ensinando-os a guardar todas as coisas e também fazer discípulos. Esse é o trabalho pastoral. É óbvio que ele se expande a toda a igreja, mas de forma especial o nosso trabalho. Só que esse texto nos revela 2 encorajamentos que são extraordinários e são imprescindíveis para o nosso trabalho. A autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Ele realizou a sua obra e está à destra de Deus, governando todas as coisas. Ele é o cabeça de tudo. Então, por causa disso, nós não tememos a autoridade de nenhuma outra pessoa. Por causa disso, nós pregamos o Evangelho com sinceridade e também fazemos discípulos na autoridade dele. Nós nos entregamos à obra de Deus porque Jesus Cristo, como toda autoridade, nos comissiona para fazê-lo. Mas não só isso. Além de toda autoridade, Jesus Cristo também está presente conosco nesse trabalho. Não vejo maior encorajamento do que esse. Não vejo maior encorajamento para um cristão e principalmente para um pastor do que ter a companhia de Cristo Jesus em todos os momentos da sua vida. Se por algum acaso algumas coisas não derem certo, se por algum acaso decepções, problemas, angústias aparecerem, nunca se esqueçam que Cristo Jesus está sempre com vocês. Nunca se esqueçam disso. Talvez esse seja, na minha visão, o maior de todos os encorajamentos que um ministro pode ter para fazer a sua obra. A autoridade de Cristo sobre todas as coisas e a presença consoladora, confortadora e encorajadora de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe e continue te dando graça e misericórdia para que você faça o seu trabalho. Amém. Nesse momento eu convido o coral de Indiapeba que faça e cante, representando-nos e adorando a Deus juntamente conosco.
Gerson e Andréia têm a oportunidade de estar entoando uma música. Eu gostaria que prestássemos bastante atenção nessa letra, na poesia da letra. Todos nós estamos meditando sobre isso. João, você tem um grande desafio. No começo do seu ministério, Deus te mandou aos confins da terra. Tem gente eleita lá para ser salva, mas você não vai salvar ninguém. É o Santo Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Portanto, meu irmão, vai, prega a palavra de Deus com fidelidade, doa a quem doer. Acalma os que sentem furor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por tudo isso que está acontecendo aqui, Senhor. Ministro na tua causa, Senhor, e sabemos que a motivação dele é te adorar, Senhor, é engrandecer o teu nome através da pregação do Evangelho, Senhor. Abençoa realmente, Senhor, o
João Denilson nessa empreitada, Senhor, porque ele se dispôs, Senhor, a estar na tua causa, Senhor. Motiva-o, Senhor. Conserva, Senhor, o teu servo, sempre fiel a ti, Senhor, nas tuas escrituras, Senhor. Esteja com ele, Senhor, nos momentos os problemas que ele enfrentará. Ele tem dado prova, Senhor, de que é um servo que é persistente, Senhor. E nós rogamos a ti, Senhor, que tu estejas abençoando esta vida juntamente com a sua família, ali no lugar onde ele estará, Senhor. Ali onde muitas almas, com certeza, Senhor, já foram escolhidas por ti antes da fundação do mundo, Senhor. E nós te pedimos que tu estejas resgatando, Senhor, o povo ali, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Senhor. Que a tua igreja universal, a igreja invisível, Senhor, possa ganhar muitos e muitos membros, Senhor, de pessoas que já foram alcançadas por ti mesmo. Usa o João Denilson, usa a sua família, a sua esposa, a Cristiane, Senhor, naquele lugar, ali na Bahia, Senhor, para que realmente a tua obra seja feita, Senhor. Pedimos e te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hino de número 282. Meditemos também na letra deste hino, que as nossas palavras não sejam da boca para fora, mas que possamos estar buscando o que diz a letra deste hino. Hino do número 282. Oh
mensagem da Escritura é para todos do Senhor e todos quantos o Espírito Santo de Deus tocar e fizer ouvir. Mas eu peço que em nome de Jesus, reverendo João, o senhor, sua esposa e sua família, prestem mais atenção do que de costume. 2 Timóteo capítulo 4. Há uma alegria muito grande em estarmos aqui, queridos, pelas vidas daqueles que o Senhor utiliza. A igreja está repleta, nós louvamos a Deus pela presença de todos os queridos visitantes, sejam irmãos, sejam queridos que tenham vindo pela primeira vez, nos alegramos com sua presença. E quando terminar o culto aqui, não vão embora correndo, não. Há uma cantina especial hoje, viu? Acho que não vai dar tempo de dar o aviso antes, eu já estou colocando enquanto você abre sua Bíblia. Tem uma cantina com pizza, refrigerante. Não sai correndo, não. Auxilie os adolescentes no seu acampamento. Depois de terminar o culto. Agora é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5, diz-nos assim a Escritura: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, existiram dois grandes homens de Deus no passado, homens de Deus que foram chamados para fazerem um verdadeiro ministério pastoral. Eles entenderam em suas vidas a veracidade das palavras desse texto que acabamos de ler. Um desses homens é Martyn Lloyd-Jones, um ilustre pregador do século XX. Em uma das suas obras ele coloca a seguinte frase: para mim, a obra da pregação é a mais elevada, a maior, a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. E ele ainda acrescenta, Martyn Lloyd-Jones, a mais urgente necessidade da igreja cristã da atualidade é a pregação autêntica. O outro homem de Deus que eu gostaria de utilizar nessa introdução é o famoso pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon. E Spurgeon declarou certa vez, de uma maneira que só ele tinha, ele falou: a apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto, só que quanto mais curto, melhor. Ele disse isso em 1888. Esses dois homens, eles sabiam muito bem o que constituía o verdadeiro ministério pastoral. Eles vivenciaram isso, eles aprenderam isso pela Escritura, sabiam a tremenda importância da pregação da palavra, e é justamente aqui que se encontra a preocupação única com o verdadeiro ministério pastoral. E não apenas para o novo reverendo e sua família, mas para nós todos. Temos que dar ouvidos aqui ao que a Escritura diz. O que o texto que nós lemos nos ensina é que verdadeiro ministério pastoral é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o ministro? Prega a palavra, apesar das consequências. Prega a palavra, apesar dos resultados. O apóstolo Paulo,
usado, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, autor desse texto. Ele foi usado tremendamente pelo Senhor até o fim dos seus dias. Nós sabemos muito bem o trabalho, o uso de Deus desse grande apóstolo. E nessa ocasião, meus queridos, em particular, ele escreve a Timóteo a sua última e mais importante incumbência. O apóstolo aqui, quando escreve a sua carta, ele viu a sua morte aproximar-se. 2 Timóteo 4, 6 a 8, você lê isso. Segundo evidência do capítulo 4, verso 16, Paulo não teve apoio em sua primeira defesa, e essa palavra aqui com frequência aparece fazendo referência a uma defesa de tribunal. Parece então que o apóstolo Paulo, ele estava preso. Ele tem diante de si aquela perspectiva horrenda de ser executado em breve. Timóteo, para quem Paulo está escrevendo essa segunda carta, ele já tinha trabalhado com o apóstolo muitas outras vezes, e sempre, queridos, sempre debaixo da sua orientação. Agora, Timóteo deveria executar a sua vocação dada por Deus, sem o auxílio do tutor humano. Tinha que ir sozinho. No seu caso, para Ibicaraí, sudoeste da Bahia. Eu ainda não achei no mapa. O Google diz que existe. Ah, você foi lá, não é? Tem crentes lá e já oraram para você encontrar os eleitos do Senhor lá. Então, vai. Paulo, em relação a Timóteo agora, é a mesma coisa. Timóteo, vai ser pastor. O que a gente tem diante de nós? Paulo está incumbindo, encarregando Timóteo de pregar a palavra. Pregue com firmeza, é o nosso texto. Os 5 versos de 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo estava numa posição aqui de grande. Igreja, muitas vezes não sabemos a grande responsabilidade que tem um pastor. A grande responsabilidade de proclamar o Evangelho, de pregar fielmente a Escritura, a responsabilidade de preservar intacto o ensino da palavra. E para cumprir essa responsabilidade, o nosso irmão Timóteo aqui deveria ir até o fim, até as últimas consequências de vida ou de morte, mas deveria exercer o seu encargo. Essa responsabilidade é o encargo do verdadeiro ministério pastoral. Pregar a palavra, isto é, expor o verdadeiro ensino bíblico. E é logo no verso 1 que o apóstolo Paulo demonstra que pregar a palavra de Deus é um alto encargo do pastor, é algo que precisa ser feito. Reveja comigo, leia um verso 1, por favor, mais uma vez, 2 Timóteo capítulo 4, o que o texto diz: Consulto-te perante Deus e Cristo Jesus, e há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te. Isso aqui não é um pedido. Se der, quem sabe, dá uma pregadinha, né? As pessoas estão aí, fala alguma coisa de Deus. Não! Eu vou resumir o que o termo significa. Ordeno-te. Eu estou te responsabilizando de uma maneira mais enfática possível. Pregar a palavra é um encargo de grande importância do pastor. O contexto em que está inserida essa passagem é do apóstolo Paulo dando esse encargo final e solene às vésperas da sua morte. Você acha que um moribundo, servo do Senhor, vai falar bobagem? Vai perder tempo com, quem sabe, murmurações e reclamações? Não. Ele está dizendo: estou te conjurando, eu estou te ordenando, estou te responsabilizando. Prega a palavra. Esta palavra que ele havia mencionado em versos anteriores, verso 16 do capítulo 3, prega toda a Escritura, porque toda ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pregue ela, pregue a palavra. E você tem que saber uma coisa, Timóteo, reverendo, igreja,
nós precisamos saber que esse encargo é diante de Deus e de Jesus Cristo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Estou te dando esta ordem de pregar a palavra. A aprovação do ministério pastoral vem de Deus. Quem examina é o Senhor. Estamos aqui representando o presbitério, os irmãos representam a igreja visível do Senhor, mas sabe quem é que, para quem você vai fazer o ministério, reverendo? Para quem os pastores realmente passam no verdadeiro e mais denso exame? É diante dos olhos do Senhor da igreja. É possível alguém atrás de um púlpito muito bem internado enganar os ouvintes. É possível alguém eloquente que conhece as normas constitucionais de uma igreja como a nossa, que é bem regulamentada, saber os meandros e se manter no seu encargo, mas é impossível você enganar os olhos do Senhor. É isso que Timóteo está recebendo. Paulo está dizendo: eu te dou essa ordem diante daqueles que vão realmente te examinar, a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Você precisa compreender isso muito bem. Prega então a palavra. Veja que coisa interessante no verso de número 2. Leiam, por favor. A ordem vem, e como ela está escrita: é a palavra, insta, seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a humanidade e doutrina. Se a gente quer saber o que o pastor tem que pregar, está resumido nesse verso 2. A pregação deve ser feita dentro de alguns requisitos. O que pregar? Pregue a palavra, todo o desígnio de Deus, não uma porção. Diligentemente, sistematicamente, constantemente, alimente o rebanho da palavra. Há muitos materiais bons por aí. Há livros que vão nos auxiliar no ministério, que indicamos às pessoas, mas eles não servirão de nada se o que guia o comando de uma igreja, do púlpito, saia tão somente a escritura viva. E reverendo João, eu e você temos algo em comum: nós somos limitados. Então nós vamos ter que estudar mais do que eles, esses pastores, mestrandos, doutorandos aí. A gente tem que estudar mais, a gente tem que ler mais a Escritura. Tem alguns aí que tem o dom de não precisar anotar nada e sai falando. Ele conhece, lê no hebraico direto, no grego. Não é meu caso. Nós nos conhecemos, não é o seu também. A gente vai ter que estudar mais, vai ter que depender de mais apoio, de mais comentaristas, mas mesmo assim, querido, o Espírito Santo de Deus, igreja, é o Espírito Santo de Deus que diz ao pastor: você tem que proclamar tão somente a minha palavra. Insta, preste atenção nisso aqui, eu amo este insta. O que é que nós temos que entender? Esteja de prontidão, esteja disponível, sempre pregue a palavra. Alguém vem conversar com você, aconselhar você, mostre a palavra para ele. Você vai dar uma orientação a um líder, a um grupo de liderança na sua igreja, leve a palavra, esteja sempre pronto. Uma vez me contaram que estavam numa igreja, não uma igreja presbiteriana, uma outra igreja, um amigo nosso, conhecido de uma outra igreja tradicional, e ele ficou estupefato quando de repente num culto, um líder comum, um oficial, um membro da igreja estava dirigindo um culto, e aí então chegou o momento da palavra, e ele olhou um pastor que já estava prestes a jubilar, que estava ali, que conhecia a igreja, e ele pediu: pastor, por favor, nessa hora, o senhor poderia trazer a mensagem da palavra do Senhor para nós? Inesperadamente aquele pastor olhou para aquele irmão, para a igreja, e disse: ó queridos, eu lamento, eu não estou preparado. Insta, se prepare sempre.
Se você quiser entender com isso que você tem que ter sempre umas anotações no seu bolso, é um problema seu. Mas eu quero que você entenda que você tem que comer esse livro. Você tem que conhecer, colocar de cor. Hoje ninguém mais decora, né? Tem tablet, celular para isso. É agenda. Você decora a Escritura. Coloque no seu coração. Mostre às pessoas que você ama a palavra, a única que pode converter vidas. Não há esforço pastoral, projeto ministerial, não há ideias engenhosas para conquistar almas. É só o poder da palavra. E quando encontramos pessoas que não querem conhecer a Escritura, ou que acham que já sabem de todo, continua a mesma ordem, meu querido. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige com a palavra, repreende, traga essas pessoas realmente à necessidade, há uma urgência aqui da importância de estar pregando a Escritura. Exorta com muita paciência e com doutrina. Não a paciência que faz as pessoas crerem, mas a fidelidade à doutrina. É isso que o apóstolo Paulo quer ensinar a Timóteo, quer nos ensinar. Corrigir, repreender e exortar. Sempre que um pastor prega, é isso que ele deve buscar. Sempre que ele, iluminado pelo Santo Espírito, através do estudo, da oração, ele deve sempre não subir aos púlpitos para dar uma aguinha com açúcar. Ele não deve subir aos púlpitos para fazer com que os crentes nem lembrem o texto lido. Você tem que subir no púlpito da sua igreja, reverendo, e fazer com que cada mensagem as pessoas vejam como sendo a última da sua vida. É urgente, é necessário, é importante. Vocês não sabem se o amanhã ocorrerá. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçam o coração. Creiam na sagrada palavra que é do Senhor. Não mudem de ideia, porque um problema já no tempo do apóstolo Paulo e de Timóteo é um problema gravíssimo para nós hoje. Verso de número 3, o que diz, por favor, leiam. Apesar do verbo estar no futuro, haverá tempo, eles já experimentavam isso. Aliás, todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para tratar problemas. Então, aqui Paulo não está dizendo a Timóteo uma profecia bem futura que não vai pegar o tempo de Timóteo. Pegou ele, o tempo dele e o nosso. As pessoas hoje não querem o Evangelho. As pessoas não querem se dobrar à palavra. Elas não querem uma pessoa atrás de um púlpito dizendo: Deus quer que vocês vivam assim, Deus quer que vocês mudem as atitudes, o Senhor tem dado princípios. As pessoas da nossa sociedade não querem isso. Elas estão, como disse esse versículo, estão se cercando de vários tipos de mestres, segundo os seus desejos, como que sentindo aquela coceira nos ouvidos, mas não de ouvir você, reverendo, mas de ouvir o que lhe agrada. Ah, reverendo, ah, igreja do Senhor. Esse é o maior desafio com o pastor. Porque deixa eu contar um segredo. Tem pastor que não vai contar isso. Tem pastor que vai ficar com raiva de mim hoje. Hoje eu vou falar. Vou abrir o coração. Depois você vai embora, talvez nem você vai falar. Então ouça. Muitas vezes, nós pastores ficamos morrendo de vontade de não falar claramente o que a Escritura diz, porque vai incomodar muita gente. E é tão ruim quando as pessoas fazem cara feia para nós. É tão ruim quando as pessoas não querem mais te ouvir. É tão ruim, aí você cai numa tentação. Você vai ser tentado a chegar. Eles estão com uma coceira no ouvido, mas não é da Escritura. E aí você vai pensar: se eu pregar como a Bíblia diz, e se eu exortar contra o pecado,
E se eu falar que o caminho contra o pecado é arrependimento? E se eu falar que o Senhor nos resgata em arrependimento e nos coloca de pé? Mas eu vou ter que falar que não é o que faz o caminho que agrada ao Senhor. E se me mandarem embora? E se falarem, reverendo, nós queremos outro pastor? Como é que vai ficar meu sustento? Quem vai pagar a comida da minha casa? 3 filhos, uma na faculdade, Jesus. Quem vai pagar a faculdade? E nenhum pastor vai falar isso. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, irmão. Repreende. Exorta. Não existe um ministério verdadeiro, um chamado pastoral real, sem lutas, sem dificuldades. As pessoas da nossa época não querem ouvir a mensagem. Se você é um daqueles crentes fiéis, você sabe quão difícil é você pregar a palavra. Ou quando muitas pessoas falam assim: olha, é muito bonito o que você está falando, ai que beleza de discurso, e pronto. Eu já ouvi muito a beleza do discurso quando eu preguei para um auditório plenamente de gente não crente. Elas são educadas, essas pessoas, elas falam que beleza, e eu olho com uma cara triste, dizendo assim: mas as palavras não foram minhas, foram do Senhor para vocês. Arrependem-se do seu pecado. Aí, teve uma vez que eu falei isso, e aquele auditório não crente olhou para mim e fez assim: é muito bonita as suas palavras. Não! Estão perdidos! Agora você fala para crentes. E qual o seu anseio? É que eles se quebrantem, que eles ouçam quando você for fiel. Porque quando o ministro é fiel à exposição da Escritura, não é mais a voz do ministro que estamos ouvindo, é a voz do Senhor. Por isso que o ministro tem o grande encargo e a responsabilidade de pregar a palavra. Meus irmãos e querido reverendo, apesar de os tempos não serem bons, pessoas, diz o verso 4, que vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fantasias e fábulas, faça diferente. Apoiemos os nossos líderes, queridos, os nossos pastores. Independente se aos seus olhos eles são excelentes ou mais ou menos, orem por eles, porque eles têm que fazer ao contrário dessa realidade ao nosso redor. Verso 5 diz o quê? Leiamos juntos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. É isso que temos que fazer. Ao contrário desse mundo, pastores fiéis devem continuar, não a se vender para satisfazer o desejo dos ouvidos cheios de comichão. Não, eles devem se firmar na Escritura, Antigo e Novo Testamento, falar que o Antigo Testamento são as promessas do Senhor e o cumprimento está no Novo. Mostrar que tudo que foi anunciado no Antigo Testamento do Messias se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Que todo ser humano tem um único problema. A raiz do seu problema é o pecado e é necessário arrependimento. Mas para isso acontecer, Deus preparou a tão grande salvação, a ponto de entregar seu único filho para pagar o preço do pecado de muitos. E nesses muitos rogamos que os ouvintes estejam incluídos. Porque quando o Senhor elege, e elegeu antes da fundação do mundo, e na pregação cotidiana dos nossos dias do Evangelho, esse eleito ouve, esse eleito que temos que buscar nesse mundo, correr atrás, ir por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, esse eleito se renderá aos pés do Senhor. E não para por aí, reverendo. Temos que discipular esse cidadão, essa pessoa, esse homem, essa mulher, essas famílias. Temos que falar ali constantemente junto a elas, a partir de uma amizade cristã, que a única razão da existência é Cristo.
nós vamos mencionar como a estrutura familiar, como devem trabalhar, como devem praticar todas as áreas das suas vidas, debaixo da orientação e da determinação do Senhor, porque nós servimos um Senhor soberano, um Senhor que está guiando as nossas vidas para um rumo glorioso, exaltar-se a si mesmo através de nós e nos receber no lar eterno, não por merecimento próprio, mas para a glória dele. Esse é o trabalho de evangelista. Então, em nome de Jesus, reverendo, por favor, me ajude, cumpra cabalmente o teu ministério. Eu não tenho pena de você, porque você vai para Ibicaraí. Não tenho, porque Deus está com você. Eu vou dizer que a mão de Deus é negligente? Eu te falei de Santa Catarina, mas você ficou encantado com Ibicaraí. Vai! E depois, nas férias de julho, se der, eu vou lá, só para uma visita. Eu tenho que confiar que Deus te chamou sua esposa, capacitou os seus filhos nisso, porque Deus me chamou e tem me dado uma esposa que tem, e ela tem recebido de Deus muita paciência para pastorear o meu coração nesses pouquíssimos 15 anos. Como a gente já conversou, talvez você deveria conversar mais, reverendo Liberalino, 30 anos de ministério. Não fala nem reverendo André, que você sabe, nasceu ontem, né? Vamos ajudar o reverendo André. Ou então o reverendo Zé Vitor. Você quer conversar com presbíteros? Cadê o Rubens Recker? Tem experiência, já é emérito. Até com o diácono, aproveita o Genésio antes que ele desista. Ouça dessas pessoas o que significa perseverança e não desista. Deus está com você. Cumpra cabalmente o teu chamado. Aleluia. Louvemos ao Senhor. João, juntamente com a palavra de Deus, é preciso que você a pratique. Porque se você pregar para alguém e alguém não vê na sua vida aquilo que você está pregando, não faz nenhum sentido. E a luz de Cristo esteja com você, que a palavra de Deus seja viva, para que por vezes, até mesmo antes de você pregar sem palavras, as pessoas vejam em você a luz de Cristo transformando a cada dia a sua vida. E isso não é fácil. Por isso que o Senhor disse: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra.
Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Essa minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Brilhar por Oremos. Pai de amor, Deus Santo, nós te adoramos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Pai, pela tua palavra que hoje aqui foi exposta. Ajuda a tua igreja, ó Pai, a ser luz e sal deste mundo. E agora te pedimos, ó Pai, pela vida do teu servo João Deus, que ele possa, ó Pai, em sua vida, continuar sempre a pregar a tua palavra. Dê ele, ó Pai, força, dê ele ousadia, ó Pai, que ele nunca deixe para trás o teu evangelho. Que através do seu ministério, ó Pai, outras vidas possam ser alcançadas. Que a ação do teu Espírito Santo faça que mais vidas possam se dobrar diante de ti, confessando o teu nome, pois tu és o único Deus digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Igreja, nós receberemos a bênção apostólica do reverendo João Denilson. Na sequência, cantaremos para terminar esse culto o hino de número 5, Trindade Adorada. Fiquemos em pé. Receber a bênção. A graça do nosso A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho
ao Senhor todas as vidas aqui. Apesar do horário um pouco avançado, nós gostaríamos que, se possível, quando toda a comissão do presbitério, o reverendo João Denilson, descer, nós vamos ficar ali entre o caminho da porta e do salão social. Por favor, participe dessa cantina que temos hoje, não apenas para auxiliar os nossos adolescentes no acampamento, adquirindo aí a pizza, o refrigerante, mas para termos mais um tempo de comunhão. E nós bendizemos, agradecemos a todos os irmãos presbíteros, pastores que estão compondo essa comissão. Louvamos a Deus por sua vida, querido e amado visitante, nossas congregações de Palmeiras e Jundiapeba, e ansiamos mesmo que as nossas orações não cessem pelo reverendo João Denilson, pela Cristiane e pelos seus filhos, no novo campo que ele vai partir a partir do dia 24, não é, reverendo? Dia 24 de fevereiro ele vai, mas até lá tem que trabalhar aqui, viu, reverendo? Já tem uns cultos, uns estudos bíblicos para ele pregar, agora ele pode ficar sozinho, até impetrar a bênção aí, trabalhar. Pensa que, né? A gente prepara, ele vai embora, né, reverendo Zé Vitor? Bonito isso, não é? A gente tem um maior trabalho e vai embora. Não, ainda vai trabalhar mais um pouquinho. Reverendo, se quiser que ele pregue, aproveita. Até o dia 23. Queridos, louvamos ao Senhor. Enquanto um instrumental final. É verdade. Eu estou olhando o relógio, estou preocupado com vocês. O reverendo João Denilson tem umas palavras para falar. Então nós vamos fazer assim, após as palavras dele, enquanto após as palavras dele, os irmãos ouvirem esse instrumental, aguardem a comissão descer para os cumprimentos lá embaixo. Vamos ouvir as palavras do reverendo João Denilson. Um pouco mais de paciência, irmãos, mas eu não poderia deixar de falar algo para a igreja. Tomei nota de algumas coisas para facilitar um pouco mais o andamento da minha despedida e da minha família, pois toda honra e toda glória somente a Deus. Primeiramente, eu agradeço aos meus familiares e amigos que de maneira especial estiveram sempre conosco, mas muito mais a minha querida esposa, que esteve juntamente com os meus filhos. Quero agradecer ao conselho da igreja, desta igreja, que desde o primeiro momento até agora tem me apoiado. Portanto, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos do conselho desta igreja. A todos os irmãos que sempre me apoiaram dizendo: vá em frente, não desanime, Deus é contigo. Não é possível nós listarmos aqui nomes, pois posso deixar alguns sem falar e assim deixar o irmão triste. Mas, de maneira nenhuma, eu poderia deixar de agradecer ao meu amigo, irmão em Cristo e tutor eclesiástico, Nelson Daio. Muitos sonham, eu porém tive de fato um tutor, pois ele não largava do meu pé. Queria saber quais as dificuldades e estando sempre pronto para me orientar. Agradeço também aos pastores auxiliares desta igreja, reverendo Liberalino, reverendo André, e ao reverendo André o meu agradecimento, pois o mesmo, neste último ano em que eu estive no seminário, ele de pronto sempre teve à disposição em orientar-me em alguns trabalhos. Obrigado, meu irmão. Agora, os desafios são outros. Estarei para partir para Ibicaraí, no dia 24 ou dia 25, talvez dia 26 de fevereiro, quando no dia 1º de março de 2015 assumirei o pastorado nesta igreja que fica no sul da Bahia, 40 quilômetros de Ilhéus e a 40 quilômetros de Itabuna e a 60 de Ilhéus.
24 mil habitantes, apenas 40 membros. 28 anos de idade tem essa igreja, ou seja, temos muito a fazer. Chegarei naquele local ricamente abençoado por Deus, pois pela graça de Deus, vocês, queridos irmãos, aceitaram o desafio de me presentearem quando eu pedi a esta igreja 300 Bíblias. Os irmãos, movidos pelo Santo Espírito de Deus, doaram 500 Bíblias. Portanto, meu muito obrigado, pois podemos iniciar o nosso ministério armado até os dentes, porque temos a palavra de Deus para distribuir naquela cidade. Para concluir, termino fazendo um convite àqueles que estão noivos, que pretendem casar-se. Não marquem seu casamento para o dia 28 de 11 de 2015, pois esta data já está reservada no conselho desta igreja. Pois enquanto eu era membro desta igreja, eu solicitei ao conselho, pois hoje podemos dizer, eu sou membro do presbitério, estarei sendo transferido para o presbitério sudoeste da Bahia, juntamente com a minha família, mas já reservei essa data, portanto, não tem como concorrer. Pois eu e a Cristiane desejamos comemorar, juntamente com cada um de vocês, o nosso aniversário de casamento, 25 anos de casados. Se Deus assim nos permitir, faremos um culto a Deus em gratidão por todos estes anos, ao lado da minha princesa Cristiane. Levo comigo a saudade, mas também a certeza de que esta amada igreja continuará intercedendo pela minha família e por minha vida. E que Deus assim nos abençoe, nos ilumine e nos guarde com seu Santo Espírito. Amém.